Bom, vamos lá nas nossas correções de hoje? Por dentro do texto, na página 67. Número 1. Observe o título do texto. Se o título for excluído, o texto continuará a ter sentido? Justifique. Bom, então aqui no texto, olha, se você excluir a pergunta inicial, que é o título, vai ficar assim: de acordo com os cientistas, as cócegas ativam a parte do cérebro que antecipa a dor. Por isso, fugimos delas. Então, mesmo aqui no caso desse texto, mesmo sem o título, nós conseguimos identificar, né? Que é a perguntinha ali. O texto vai continuar a ter sentido? Nesse texto, sim. Mas o título é sempre importante em um texto que serve para dar continuação ao texto, né? Para dar sentido o resto, é uma referência, né? A continuidade aí do texto. Então, o título é sempre importante, tá? Mas nesse caso aqui, desse texto informativo que nós vimos, né? Que vocês já leram, ele não vai perder o sentido, mesmo sem o título. Ok? Então, essa é a resposta do número 1. Neste texto, sim, mas o título é sempre importante em um texto, que serve para dar continuação ao texto, né? Para dar referência, né? A continuidade aí do texto, é uma referência. Número 2. Qual é o objetivo do texto que você leu? Qual o objetivo dele? É falar sobre algum animal? Né? Então, pergunto qual o objetivo dele. Explicar ao leitor por que as pessoas riem quando alguém nos faz cócegas. Tá? Esse foi o objetivo do texto, porque, na verdade, ele não estava respondendo ao leitor da revista. Então, por isso que está lá, explicar ao leitor. Que foi feita uma pergunta, né? Na revista, e aí explicar ao leitor por que as pessoas riem quando alguém nos faz cócegas. Número 3. Segundo o texto, as pessoas dão risadas ao sentir cócegas por quê? Então, ó, ativam o mecanismo de defesa, devem mostrar sinais de submissão, possuem pontos fracos no corpo, têm lugares mais sensíveis no corpo. Então, tá perguntando segundo o texto, né? O que o texto fala. Então, tudo você vai responder de acordo com o texto lido. Então, o número 3 é a letra A. Ativam mecanismos de defesa. 4. Circule no texto a fonte de informação. Ou seja, da onde foi tirado esse texto. Então, aqui, olha, da onde foi tirado. Você vai circular lá, ó, na última frasezinha ali, ó. Recreio, número 782, ano 15, 5 de março de 2015. Aí, fragmento, entre colchete e sinalzinho colchete. Olha só. Então, a revista Recreio, se você procurar a revista Recreio, no número, né, 782, que é o número da revista publicada. O ano dessa publicação foi em 2015, do dia 5 de março, né? Fragmento, ou seja, esse texto aqui é um pedaço, né? Quer dizer que tem continuação, é um pedacinho que eles tiraram dessa pesquisa. Ok? 5. Desde os primeiros humanos, as risadas sempre tiveram o mesmo sentido? Justifique. Então, na verdade, né, ela sempre foi um mecanismo de defesa. Sempre foi isso. Mas tinha outros, né? Tinha outro sentido aqui na época das cavernas, por exemplo. Ó, então, sempre teve o mesmo sentido? Não. Na época das cavernas, as risadas seriam um sinal de submissão, o que não acontece nos dias atuais, né? Ou seja, nos dias de hoje. Então, na época da caverna, mesmo sendo, né, um mecanismo de defesa do corpo humano, mas na época das cavernas eles utilizavam
no sentido de sinal de submissão. Então, essa é a resposta do número 5. O número 6. Cite de acordo com o texto os lugares do corpo mais sensíveis às cócegas. Então, segundo o texto, a barriga e o pescoço. Tem gente, né, que tem as axilas e os pés que são mais sensíveis. Então, por isso que eu falei, né, segundo essa pesquisa aqui do texto, é a barriga e o pescoço, mas nem todo mundo vão ter essas partes aqui, né, que vão sentir mais cócegas, o ponto fraco. Às vezes pode ser as axilas, a sola dos pés, né? Bom, gente, então para responder a última questão, vocês têm que observar aqui essa imagem. A lambida do cão provoca cócegas na menina, né? Então, olha só, tem essas partes aqui, ó, que são as informações que estão trazendo aqui no título, olha. Um texto que estão trazendo aqui ao texto, aliás. Um texto informativo sempre traz em seu título um assunto principal. Uma boa estratégia é transformar em pergunta o que se deseja saber, né? Então, é transformar em pergunta o que você quer saber, né? A sua curiosidade. Aí, aqui, ó, a imagem que a gente vai observar aqui para fazer o número 7, os textos vêm ilustrados com fotos ou desenhos. São as características do texto informativo. Agora, aqui, quase sempre são utilizados termos técnicos, tais como ativam uma parte do cérebro e mecanismos de defesa, porque as explicações são escritas por cientistas. Por isso que tem, né, esses termos técnicos, porque são escritas por especialistas, né? Aqui outra, ó, pra gente finalizar aqui. As fontes sempre devem ser citadas para que se possa confirmar a origem das informações em caso de dúvida, ou até mesmo para verificar se elas são confiáveis, né? Lembra que eu falei no início lá, né? Se você tiver alguma dúvida se realmente é confiável, né? Se realmente está falando a verdade, se é uma fonte confiável, né? Se Recreio costuma publicar realmente, né? Fatos, né? Pesquisas adequadas, as perguntas. Então, isso são características aqui do texto informativo. Então, vamos responder agora o número 7 de acordo com essa imagem. 7. Observe a imagem que acompanha o texto 1, considerando também o texto, essa imagem sugere que a lambida dos cães pode provocar cócegas nas pessoas. Além das pessoas, os cães também sentem cócegas. Nem todas as pessoas sentem cócegas no corpo. Os cães são animais que mais sentem cócegas. Então, de acordo com a imagem, a resposta correta é a letra A. A lambida dos cães pode provocar cócegas nas pessoas, né? Então, essa aqui termina, né, a atividade na apostila de hoje. Lembrando que tem a cópia. Você vai fazer a cópia lá do início, da abertura do capítulo. Você vai escolher uma das informações e vai fazer uma cópia, tá? Caprichem sempre na letra. Faça com atenção, ok? Beijos, fiquem com Deus.